Daniel, o jovem cativo que não cedeu. O sol se punha sobre Jerusalém, tingindo os céus de dourado e púrpura. Quando Daniel viu as muralhas da cidade pela última vez, ele era apenas um jovem, levado cativo por Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Os gritos de lamentação dos que ficavam para trás ecoavam enquanto os soldados babilônios marchavam com passos firmes e cruéis, arrastando famílias inteiras para uma terra estrangeira. Daniel sentia o peso da separação. O cheiro da poeira levantada pelo exército misturava-se ao perfume das últimas flores do campo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao chegar à Babilônia, a grandeza da cidade o impressionou. As muralhas imponentes pareciam tocar os céus, e os jardins suspensos, repletos de palmeiras e vinhas, pareciam algo saído de um sonho. Mas Daniel não estava ali como visitante. Ele fora escolhido, junto com outros jovens de Israel, para servir no palácio. Seu coração batia forte, enquanto era conduzido por corredores de pedra ornamentados com mosaicos brilhantes. Ali, ele foi apresentado ao banquete real. A mesa era um espetáculo. Pratos fumegantes com carnes suculentas, taças de vinho que refletiam a luz das tochas, frutas exóticas que exalavam aromas doces. Mas Daniel, mesmo diante de tanta fartura, recusou-se a ceder. Ele sabia que os alimentos haviam sido dedicados aos deuses pagãos. Com uma postura humilde, mas resoluta, ele pediu permissão para comer apenas legumes e beber água. Sua escolha não era apenas uma questão alimentar, era uma declaração de fé. Os 10 dias que se seguiram foram desafiadores. Enquanto outros jovens aproveitavam os banquetes, Daniel e seus amigos mantinham sua dieta simples. Mas ao final do período, seus rostos brilhavam com saúde e vitalidade, superando os dos outros. Esse pequeno milagre tornou-se um símbolo da fidelidade de Deus. Daniel percebeu que mesmo em terras estrangeiras, sua aliança com o Deus de Israel permanecia intacta. Os dias passavam e Daniel crescia em sabedoria e estatura no palácio. Mas então veio a noite que mudaria o curso de sua vida. O poderoso rei teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele acordou suando, com os detalhes do sonho escapando como areia entre os dedos. Determinado a entender seu significado, o rei chamou todos os sábios do reino. Revelem o sonho e sua interpretação, ordenou. O silêncio na sala era palpável. Ninguém ousava contrariar o rei, mas também ninguém podia cumprir sua exigência. A ira de Nabucodonosor foi como uma tempestade. Ele decretou que todos os sábios fossem mortos, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber do decreto, Daniel pediu tempo ao rei, prometendo revelar o mistério. Naquela noite, em sua humilde morada, ele e seus companheiros se ajoelharam em oração. O ar estava frio, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo murmúrio de suas súplicas. Daniel sentia cada palavra como um peso, mas também como uma ponte que o conectava ao Deus do céu. Então, no meio da madrugada, a resposta veio. Em uma visão clara como cristal, Deus revelou o sonho do rei. Daniel viu uma estátua colossal. A cabeça era de ouro reluzente, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E então, uma pedra, cortada sem mãos humanas, atingiu a estátua, destruindo-a completamente. A pedra cresceu, transformando-se em uma montanha, que encheu toda a terra. Na manhã seguinte, Daniel foi conduzido à presença do rei. As grandes portas do salão do trono se abriram com um estrondo, revelando Nabucodonosor sentado em um trono ornamentado. O perfume das resinas queimadas pairava no ar. Daniel, com o coração firme, explicou. O sonho que o rei teve foi dado por Deus. Ele revelou o futuro dos reinos da terra e o estabelecimento de um reino eterno, que jamais será destruído. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som do rei, se prostrando diante de Daniel. O teu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, declarou Nabucodonosor. Décadas se passaram, e Daniel continuou a servir sob diferentes reis. Sua integridade e sabedoria o elevaram a posições de destaque, mas também despertaram a inveja de outros líderes. Durante o reinado de Dario, os inimigos de Daniel arquitetaram um plano, convenceram o rei
a assinar um decreto, proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto a ele. Durante 30 dias, a punição para os infratores seria ser lançado na cova dos leões. Daniel, porém, não cedeu. Dia após dia, ele subia ao seu quarto, abria as janelas em direção a Jerusalém e orava. Suas orações eram como um rio constante, fluindo sem medo. Os inimigos o observaram e o denunciaram ao rei. Quando Dario soube, seu coração se encheu de pesar, mas ele não podia revogar a lei. Daniel foi levado à cova dos leões. A noite estava escura e a cova era um lugar sombrio. O cheiro de carne crua impregnava o ar, e os rugidos dos leões ecoavam como trovões. Lá dentro, Daniel sentiu a presença de Deus. Os leões, em vez de atacá-lo, deitaram-se ao seu redor, como se um poder invisível os contivesse. Ele passou a noite em oração e confiança. Quando a manhã chegou, o rei correu até a cova, gritando ansiosamente: Daniel, o Deus que você serve continuamente foi capaz de livrá-lo dos leões. A resposta veio clara e cheia de vida: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Nos últimos anos de sua vida, Daniel teve visões que revelaram mistérios profundos sobre o futuro. Em uma dessas ocasiões, ele estava à beira do rio Tigre. O sol brilhava intensamente, fazendo o rio parecer uma fita de prata serpenteando pela paisagem. De repente, ele viu um ser celestial, um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro em volta da cintura. Seu rosto era como um relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, e sua voz como o som de uma multidão. Daniel caiu com o rosto em terra, tremendo diante daquela visão. O ser celestial o tocou, levantando-o suavemente. Ele revelou profecias sobre reinos vindouros, conflitos entre nações e o triunfo final do reino de Deus. Embora muitas das palavras fossem difíceis de compreender, Daniel confiou que eram verdadeiras. Sua última visão foi um lembrete poderoso de que Deus estava no controle da história. Daniel nunca retornou a Jerusalém, mas sua vida deixou uma marca eterna. Ele permaneceu fiel em um mundo hostil, provando que a confiança em Deus é mais poderosa do que qualquer reino terreno. Seu exemplo continua a inspirar gerações a viverem com coragem, sabedoria e fé, independentemente das circunstâncias.